Feliz dia, estamos de volta, muito bem-vindo aí você do interior. Olha, estamos entrando na sua casa, no seu escritório, no seu carro. Vamos bater um papo hoje, saúde e longevidade, novamente com os amigos aqui, doutor Fábio Argenta, bem-vindo, doutora Débora Ormonde aqui com a gente. E hoje vamos tratar de um tema pedido pela nossa ouvinte, hein? Um tema que já chegaram muitas perguntas, viu, doutores? Então, olha, vamos nos preparar. E aí, seja muito bem-vinda. Ela que está a nossa convidada especial hoje, doutora Iracema Maria, convidada. Vamos falar do tema menopausa. Isso mesmo, olha, foi pedido da nossa ouvinte, já chegaram muitas perguntas aqui para mim, viu? Doutor Fábio, vamos começar aqui, por dentro, daqui a pouquinho a gente dá as boas-vindas à nossa convidada, doutor Fábio Argenta, bem-vindo mais uma vez, prazer em recebê-lo. Bom dia, querido Alexandre, bom dia, minha colega doutora Débora, que está aqui conosco, bom dia, nosso querido rádio ouvinte. Realmente, hoje estaremos falando de um tema aí que a nossa ouvinte pediu, de Matupá, né? Isso. E a ideia é esta, né, doutora Débora, que os ouvintes participem, sugiram os programas e durante os programas que tirem suas dúvidas, não é? Boa. Doutora Débora, bem-vinda mais uma vez, feliz dia. Obrigada, né? Quero dar as boas-vindas também aos nossos rádio ouvintes que nos acompanham, meu amigo doutor Fábio Argenta. Um bom dia a todos, doutora Iracema, obrigada pelo aceite do convite de participar com a gente nesse tema tão importante para nós mulheres. Muito importante. Doutora Iracema está de forma virtual, mas está aqui presente conosco aqui. Muito bem-vinda, doutora. Que bom tê-la por aqui, viu? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Débora. Bom dia, Maicon. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Bom dia aos ouvintes, né? E é muito bom estar aqui hoje para falar desse tema tão importante que é a menopausa e o climatério. Isso é um momento que todas nós mulheres vamos passar por ele. É verdade, doutor. E olha, chegaram muitas perguntas aqui, existem muitas dúvidas aqui a todos os nossos ouvintes. Que bom tê-los por aqui. Vocês podem participar conosco através do 65 981 44 1037. 981 44 1037. Você do interior, não esquece de botar o código 65. Pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Facebook, via YouTube também. E nosso aplicativo. Vai lá, baixa o nosso aplicativo rapidinho que você vai, inclusive, ter as nossas imagens aqui. Doutora, o que é menopausa? Bom, a menopausa, propriamente dito, é a última menstruação da mulher. Porque quando a gente entra... A primeira menstruação da gente é a menarca e isso acontece na adolescência, e a última menstruação nossa é a menopausa, que acontece na fase do climatério, que isso acontece mais ou menos por volta dos 45 a 55 anos, e é um período de muita transição da mulher. Assim, quando a gente menstrua a primeira vez e entra na adolescência, e tem toda uma transformação do corpo, da mente, da parte assim, emocional, o climatério também é uma fase onde a gente vai parar de menstruar e onde também é um momento de muitas transformações, tanto no corpo quanto na mente das mulheres. Tá certo. Doutora Débora, por favor. Muitas pessoas acreditam, e eu gostaria que você explicasse, Iracema, quanto mais cedo a mocinha, né, ela menstrua, significa que ela terá uma menopausa também antecipada ou não tem nada a ver? Não, essa não é uma relação direta, Débora, porque o que define quanto tempo a gente vai ficar menstruando, na verdade, é a quantidade de óvulos que a gente tem ao nascer. A mulher é diferente do homem nesse sentido. Nós já nascemos com todos os óvulos que a gente vai ovular durante toda a nossa vida e, ao terminar de ovular todos esses óvulos durante essa vida, nós vamos entrar na menopausa. Então, é uma data totalmente difícil de você precisar, não tem como você precisar com quantos anos. Mas a maioria de nós para de menstruar entre 45 e 55 anos. Não tem uma relação direta entre menstruar cedo e parar de menstruar cedo. Doutora Iracema, bom dia, obrigado por nos oportunizar aí sua presença. Doutora Iracema, que está de férias, né, em Minas Gerais, está conosco hoje de forma virtual, mas como bem disse o Alexandre, está junto de nós aqui. Doutora Iracema,
O que acontece exatamente com o organismo da mulher, do ponto de vista físico, biológico e de sintomas nesse período da menopausa? Em primeiro lugar, quero agradecer a você, Fábio, agradecer a Débora, né, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. O climatério, ele é um momento assim, de muita transformação física, biológica e emocional na vida da mulher. Primeira coisa, assim, encerra-se a fase reprodutiva. Então, a mulher, a partir do momento que ela parou de menstruar, que ela entrou na menopausa, então, o principal significado disso quer dizer que essa mulher não vai poder mais engravidar e ter os seus filhos, porque ela já acabou, né, todo o seu potencial de óvulos já acabou, então ela não engravida mais. É um momento também de muita transformação emocional, até porque isso ocorre mais ou menos por volta dos 45 a 55 anos. Então, é um momento que você vai ter uma incidência muito maior de quadros depressivos, irritabilidade, insônia, nervosismo. Então, é um momento de muita instabilidade emocional. E também, assim, a própria questão, quando você para de ovular, você também diminui a sua produção dos seus principais hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Então, isso também faz com que a mulher tenha, assim, como a gente diria assim, uma sensação de perda, né? E ela vai também ter alguns sintomas biológicos, como insônia, os fogachos, que são as ondas de calor, isso atrapalha muito. Também pode ter interferência na libido, né? O apetite sexual das mulheres nessa fase, ele pode estar bastante alterado, às vezes para mais e às vezes para menos. E com o tempo, quer dizer, também o próprio fato da mulher parar de menstruar, ela começa a ter um problema assim, de um envelhecimento um pouco mais acelerado com relação à pele, né? Com relação aos ossos. Então, é um momento também que, a partir da menopausa, a incidência de osteoporose, ela começa a se aumentar um pouco mais. Então, é uma fase onde a mulher precisa se cuidar muito, né? É um momento que ela precisa estar acompanhando, seja com o seu médico da família, seja com o seu ginecologista, né? Ela precisa estar acompanhando. E também, né, é nessa fase que a gente vai ter, né, os problemas assim com mais frequência, os problemas cardiovasculares, eles se acentuam nessa fase do climatério, né? Os problemas de obesidade, de diabetes, todas as doenças crônico-degenerativas na mulher, ela começa a aparecer mais ou menos nessa época onde a paciente entra na menopausa, e isso tem uma grande influência de hormônios. Então, é um período que a mulher precisa ter bastante cuidado. E também, que a gente sempre fala hoje, que é um grande problema na sociedade, que são os quadros depressivos, que eles aparecem com muita frequência neste período do climatério. A doutora Iracema dá uma aula completa, né? Ela vai do 0 ao 100, né? Doutora, que bom tê-la por aqui, viu? Fico feliz porque muitos das nossas ouvintes aqui, dos nossos ouvintes também, afinal de contas, isso afeta a família, o homem, né? Eu estudando a matéria, viu, doutor Fábio, essa semana fiquei alarmado com alguns dados. Então, daqui a pouco eu vou chegar neles, mas vamos atender aqui a nossa primeira pergunta aqui de ouvinte. Qual o melhor momento, doutora, para iniciar a reposição hormonal? Olha, bom, a reposição hormonal, esse é um tema assim, bastante polêmico e bastante discutido. Mas, assim, enquanto a mulher menstrua todos os meses, certinho, aquele ciclo que ela vinha mantendo praticamente assim, desde a adolescência, essa mulher, isso significa que ela tem uma quantidade adequada de hormônio. Então, o primeiro sinal de que ela está começando a entrar no climatério e que provavelmente ela vai precisar de uma terapia de reposição hormonal é a perda do controle desse ciclo menstrual. A mulher começa a menstruar de 15 em 15 dias, ou começa a falhar, começa a menstruar a cada 2, 3 meses. Então, ela já começa a ter essas alterações do ciclo menstrual. Mas, antes de fazer a terapia de reposição hormonal, ela precisa realmente fazer um check-up, principalmente para ver como é que está o útero, a mamografia e a parte cardiovascular dela, porque a terapia de reposição hormonal, ela tem as suas contraindicações também, e tem as suas indicações. Então, ela precisa ser individualizada para cada ouvinte.
Então, assim, não tem uma data específica. A gente vai fazer a reposição hormonal quando a mulher começa a apresentar os sintomas. E o primeiro deles é a irregularidade menstrual. Já chegou uma pergunta que tem tudo a ver com isso que a senhora está falando agora, depois eu vou passar a bola de novo para vocês, tá? Vamos aqui chegou aqui outra pergunta que fala o seguinte: existe limite de tempo para fazer essa reposição hormonal? Porque eu também dei uma estudadinha, eu vi que alguns falam que pode tomar para a vida inteira, outros falam que não. O que a senhora me diz, doutora? O que acontece assim, o maior benefício que a gente tem da reposição hormonal é logo no início. Então, assim, os estudos que a gente tem, que até 5 anos de reposição hormonal, os efeitos delas são muito maiores do que os problemas, certo? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente também começa a diminuir os receptores para hormônio. O que isso significa? Que o efeito da medicação, ele começa a diminuir com o efeito da idade. Então, isso também é uma coisa individualizada, entendeu? Então, assim, mas até em torno de 65 anos é um tempo muito bom para que você possa estar fazendo a reposição hormonal, né? E o que vai limitar você e que vai te indicar para você interromper ou não é o acompanhamento desta paciente. Mas, em geral, depois dos 70 anos de idade, a terapia de reposição hormonal ela passa a ter menos efeito e pode ter um pouco mais de efeito colateral. Mas, se devidamente acompanhada, não existe uma contraindicação absoluta para fazer essa reposição em relação à idade. Olha que bacana, todas as sextas-feiras aqui você bebe água direto na fonte, né, com especialistas. Então hoje recebendo aqui doutor Iracema, doutora Débora e doutor Fábio aqui. Como é bom falar com pessoas que entendem, né? A gente se sente mais seguro. E você pode participar conosco através do 65981441037 e acompanha nas nossas redes sociais. Doutora Débora. Doutora Iracema explica para os nossos ouvintes quando a mulher não pode fazer reposição hormonal e está com um desempenho sexual um pouco prejudicado. O que fazer? Na verdade, assim, o que a gente sempre fala é que cada paciente, cada mulher, cada indivíduo, ele precisa ser tratado individualmente. E a gente tem que verificar qual é essa dificuldade no desempenho sexual dela. Se você tem um quadro doloroso, que assim, o que te impede isso é dor, a relação sexual, falta de lubrificação, então nós vamos ter, quer dizer, tratamentos locais, né, que vão desde pomadas, cremes, e hoje nós já temos assim também terapias com laser, né, que elas têm um resultado muito bom, tem as fisioterapias perineais, né, e existem também assim aquelas pacientes que têm uma contraindicação absoluta do uso de hormônio, que são os casos das pacientes com cardiopatias graves, com diabetes graves, algumas doenças assim muito graves, você tem opções de medicações que têm efeitos parecidos, semelhantes ao hormônio, tá? Mas que não são hormônios, e que isso também pode estar melhorando o desempenho sexual das pacientes. Mas a gente tem que saber assim, se o desempenho está ruim porque a pessoa não tem vontade ou porque ela tem dor à relação sexual, desconforto, e isso faz com que ela fique desanimada. E isso tem tratamento, e hoje a gente tem assim, muita tecnologia que tem ajudado muitas mulheres. Que coisa boa, que notícias boas. A senhora está trazendo realmente caminhos interessantes. Doutor Fábio, lá no seu consultório, muitas pacientes procuram também com alguns efeitos colaterais, que acham que é colateral, proveniente da menopausa com a questão cardíaca? O consultório do cardiologista, né, como a doutora Iracema falou, nessa idade aí da menopausa, é quando a mulher chega no cardiologista e diz: minha pressão arterial sempre foi boa e começou a subir. Ou seja, no que tange a doença cardiovascular, a diminuição de estrogênio na época da menopausa é um marcador, né? Diminui o estrogênio, que é o efeito protetor dos vasos, do endotélio, que é a camada interna dos vasos. Então, começam a aparecer essas doenças, né,
aumenta a viscosidade, o sangue fica mais grosso, vamos assim dizer, e aí predispõe à formação de placa de gordura nas artérias, aumento da pressão arterial, entre tantas outras coisas. Então, quer dizer, é bem típico essa expressão. Sempre tive a pressão normal e de repente começou a subir. E de fato, antes dos 50 anos, a hipertensão é mais prevalente nos homens. E só depois dos 50 anos que começa a aparecer com mais frequência em mulheres, né? Assim como as demais doenças cardiovasculares. Mas, como bem colocou a doutora Iracema, é um caso a caso, é muito individualizado, né? A ginecologista, e por vezes junto com o cardiologista, vai definir realmente tanto a necessidade dessa reposição, como a doutora Iracema falou, por vezes não são hormônios propriamente, são remédios, né, que vão ajudar nesse esfogaço, não necessariamente são os hormônios. E, por vezes, a contraindicação tem que ser muito individualizada. É um indivíduo de alto risco cardiovascular, que tem placa de gordura já nas artérias, entupimentos, o indivíduo que tem já histórico de tromboses. Quer dizer, aí já começa a ficar mais complexo. E aí vai ter uma decisão conjunta do médico, ginecologista, do cardiologista ou do clínico que acompanha, junto com o próprio paciente. Não é isso, doutora Iracema? Ah, sim, com certeza. Isso é uma questão assim, muito individualizada, né? E o que a gente sempre fala, assim, o que a gente precisa sempre estar atento é para a qualidade de vida do paciente, sem aumentar o risco desse paciente também de ter alguma complicação com a terapia de reposição hormonal. Então, a terapia de reposição hormonal, quando ela é bem indicada e bem acompanhada, ela traz um benefício muito grande para o paciente. Então, assim, o que a gente não pode ter é aquele preconceito de que ou não usa de jeito nenhum ou que seja obrigado a usar. Então, cada paciente a gente precisa avaliar, e o que a gente fala, a terapia de reposição hormonal, ela é um dos instrumentos que a gente tem para melhorar a qualidade de vida da mulher nessa fase do climatério. Porque o que a gente vê hoje é o seguinte, que umas mulheres de em torno de 50 a 60 anos ainda têm uma vida social ativa, uma vida intelectual ativa, elas têm uma vida profissional muito produtiva e realmente a falta de hormônio dá uma diminuída eu diria assim, nesse ânimo da paciente. Então, assim, a terapia de reposição hormonal, o acompanhamento adequado nessa época, ajuda bastante o desempenho da mulher nessa fase do climatério, até os 65, até 70 anos, que hoje a gente sabe que mudou muito o estilo de vida da mulher. Não é mais o que era há 50 anos atrás, que uma mulher de 40, 50 anos já era considerada velha. Hoje isso já mudou completamente. São 8 horas e 19 minutos, você está tendo aqui uma aula, uma consulta, você está tendo aqui um tratamento de como lidar com isso e como é importante individualizar. Cada um é cada um, então não toma, cuidado com os remédios caseiros, muita gente vai receitando, eu usei isso e deu certo comigo, muito cuidado, procure um especialista. Já chegou outra pergunta aqui para a senhora, doutora. De que forma podem ser tratados os sintomas da menopausa se não for ou não puder fazer reposição hormonal? Olha aí que bacana. Essa é uma pergunta, assim, ela é bem interessante, mas é uma pergunta difícil de responder, porque, assim, como a gente diz assim, o problema é a insônia, então nós vamos tratar com medicações e que vai melhorar essa qualidade de sono. Se o problema é desconforto para ter atividade sexual, nós vamos ter que tratar essa questão específica desse desconforto. Se o problema é fogacho, se são muitas ondas de calor, que isso está levando uma irritabilidade, um nervosismo, nós vamos ter que tratar com medicações que vão melhorar isso. E, assim, um ponto muito importante nessa fase também, e que a gente fala que melhora para tudo, é a prática de atividade física regular. Ela ajuda muito a conservar a massa óssea, ela ajuda a melhorar a qualidade do sono e a disposição física. Então, nessa fase do climatério é fundamental. Então, assim, quando a paciente não pode usar hormônio, a gente tem que realmente estar muito próximo dessa paciente e ver, ponto a ponto, o que é que mais está incomodando ela nesta fase da menopausa. Tá certo, doutora Débora. Muitas mulheres procuram, por exemplo, a mim como dermatologista, com um sintoma que está também relacionado à menopausa,
que é incontinência urinária. E isso faz parte do próprio envelhecimento de toda essa core, nessa região pélvica feminina. Nesse caso, doutora Iracema, o que você orientaria essa paciente? Olha, no caso dessas pacientes, assim, além do tratamento local com hormônios locais, hoje, quer dizer, o que a gente tem assim no topo da linha, né? São os tratamentos com laser, né? Que são específicos. Hoje, assim, você tem vários desses tipos de tratamento que vão melhorar, como é que eu diria assim, a recuperação dessa mucosa vaginal, dessa mucosa da própria bexiga, entendeu? E isso melhora bastante, além das fisioterapias pélvicas. Então, assim, tudo que eu falo, sempre manter uma atividade física, o tratamento local com cremes de hormônio, isso tem um resultado muito bom, e para longo prazo, os tratamentos com os lasers, tá? E isso ajuda muito. Tá certo. Como é bom. Estamos chegando ao final, doutor Fábio. A última pergunta é sua. Olha, tá tão claro, né, Alexandre, que eu acho que fica, de fato, a doutora Iracema foi muito feliz nas colocações. Doutor Fábio, então deixa eu atrapalhar o seu 1 minuto. Eu acho que tem uma pergunta Vai muito lá. importante aqui. A relação doutor Iracema, doutora Débora e doutor Fábio serve para os três. Eu gostaria da opinião dos 3 especialistas. A família acaba muito afetada, o casal acaba muito afetado, porque mexe na relação pessoal, na relação conjugal, na relação sexual, e isso tem distúrbios. Eu gostaria que vocês 3 opinassem, porque é muito importante a gente entender que o homem também tem um papel muito importante nessa fase. Quem quer começar? A doutora Iracema, eu acho que Começa então com a doutora Iracema. Eu acho que, assim, isso é uma abordagem, eu acho que é uma pergunta, assim, muito interessante, é uma abordagem muito importante de se fazer, porque a primeira coisa passa, assim, pela aceitação do envelhecimento do casal. Não é só a mulher que envelhece, o seu companheiro também envelhece. Então, a aceitação das modificações que ocorrem nessa fase da vida. Em geral, também, tem um outro problema com relação ao relacionamento conjugal. Aqueles casais que vivem muito tempo junto, esse é um relacionamento que já está um tanto quanto, assim, desestimulado ou, às vezes, muito acomodado, né? E chega esse momento de questionamento, porque eu digo que a menopausa ela é quase que uma segunda adolescência feminina, né? Que é o momento que a mulher começa a repensar a sua vida, né? Como todos, os filhos já cresceram, os filhos já saíram de casa. Então, é um momento dela começar a ver a sua vida pessoal, e no relacionamento é aquele momento onde os filhos saem do meio do casal. Então, é um momento de você olhar para o teu companheiro, de você olhar para a tua companheira e ver como é que vocês vão querer tocar a vida nos próximos anos, porque você não está tão nova, mas também não está tão velha, e o seu companheiro também não. Então, é um momento de muito questionamento dos casamentos, tanto por parte da mulher quanto por parte do homem. Então, eu acho que isso exige assim, muito companheirismo, muita cumplicidade para entender essa fase da vida e, principalmente, para voltar a sonhar e fazer um planejamento. Como é que este casal maduro vai querer trilhar os próximos anos? Não vai ser igual a 20, 30 anos atrás, quando ele tinha uma intenção de construir uma família. Eu acho que é muito pela cumplicidade, pela aceitação do envelhecimento, e ambos se tratarem. O homem também, se ele não estiver com aquela bola toda e precisar de tratar, precisar de medicação, precisar de um estímulo, isso tem que ser conversado e tem que ser aceitado. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher envelhece. E aquele casal que consegue compreender isso, né, um ao outro, e consegue ter uma cumplicidade, vão ter um envelhecimento junto muito interessante, muito gostoso. É um momento assim de liberdade na vida, porque você já cumpriu a sua função de criar sua família, de fazer um patrimônio, e agora realmente é curtir a vida antes que você não tenha mais saúde para isso. Sensacional, doutor Iracema. Vou aproveitar que a gente já está em cima da hora para agradecer sua presença. Atrapalhamos as suas férias, mas saiba que a senhora foi muito importante na vida de muitas famílias, não são só das mulheres, não. Nossa gratidão à senhora. Boas férias aí em Minas, viu? Muito obrigada.
Em termos culturais, as mulheres hoje em dia conseguiram esse empoderamento, porque hoje em dia uma mulher com 60, 70 anos trabalha muito ainda. Tá nativa, né? Tá nativa. E eu vou contar um fato bem rapidinho. Essa semana passada, uma paciente minha de muitos anos, né, envelhecendo comigo, tendo uma longevidade, né, com a sua dermatologista, ela falou assim: doutora, eu passou a pandemia, eu quero ficar bonita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o marido dela estava do lado. Tem que dar um jeito na cara dela, que não sei o quê. Daí ela falou: tu tá falando o quê de mim? Tu tá com a cara de maracujá? É o que você falou, né, Iracema? A mulher também quer um homem, né? Sem dúvida. Legal, bonito, né? Também. Não é só a questão da mulher estar bem. Ela quer o companheiro bem também. Né? Boa. Agradeço muito, viu, Iracema? Você foi excelente, né? Explicou de uma maneira muito simples, Didática, que é o objetivo. Né? Exatamente, que é o objetivo desse programa. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui e também dos nossos ouvintes de estarem com a gente sempre. Sensacional. Obrigado, viu, doutora? Sempre bem-vinda aqui. Doutora Iracema... Desculpa, Alexandre. Doutor Fábio, né? Doutora Iracema Queiroz, obrigado mais uma vez. Acho eu que agradeço. Foi muito interessante, Alexandre, essa pegada tua aí da questão família, né? Acho que em próximo tema para frente aí nós vamos conversar com um urologista a respeito da andropausa, que é o mesmo problema, mas no homem, né? O envelhecimento hormonal no homem, biológico, enfim. De fato, hoje tivemos uma aula, né, Débora? E na próxima semana, Alexandre, já vou adiantando, né? O Dr. Gabriel Felski vai nos falar a respeito de próteses de mama, implantes mamários, né? O que é isso, como é que funciona, quais as indicações reais disso e quais os riscos disso, né? A doutora Débora estará aqui no programa, junto com a doutora Noemi, que estará virtual, e o nosso grande amigo Alexandre nos conduzindo, né? Então, agradeço a oportunidade de mais um dia maravilhoso, aprendendo com todos, né, doutora Débora, a companhia da doutora Débora, do Alexandre e todos os bastidores. Obrigado aos nossos rádio ouvintes e que sugiram os próximos temas para nós. Sensacional, sensacional. 8 horas e 28 minutos. Olha, sexta-feira que vem nós, batemos na sua porta e entramos com saúde e longevidade para você. E eu quero só deixar a última dica aqui do leigo, do ignorante no assunto. Sabe o que acontece? Envelhecimento está ligado muito à sabedoria. Cuidado para você não inverter essa roda. Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho com mercados